Então, vamos voltar aqui, pessoal. Como eu estava dizendo a vocês, uma equação química com reagentes e produtos gasosos, ela pode ter o seu equilíbrio deslocado em função do efeito da pressão. Se nós aumentarmos a pressão do sistema, o equilíbrio é deslocado para o sentido de menor volume. Se nós diminuirmos a pressão do sistema, o equilíbrio é deslocado para o sentido de maior volume. Mas, se uma reação química, como por exemplo H2 mais I2 formando 2HI, ela possui volumes iguais entre os reagentes e os produtos, como não há uma variação de volume, não importa se eu aumento ou se eu diminuo a pressão, não irá ocorrer deslocamento de equilíbrio. Então, nesse caso aqui, a pressão não influencia sobre a reação, porque não há diferença de volume entre as espécies químicas que estão no reagente e a que estão no produto. Então, para ocorrer deslocamento de equilíbrio em função da pressão, é necessário que os volumes entre os reagentes e os produtos eles sejam diferentes. Tá? Bom, além da pressão e da concentração, quem pode influenciar também no equilíbrio é a temperatura. Então, se eu tenho aqui ó, N2O4 formando 2NO2 gasoso, o N2O4 ele é incolor, como nós vimos no início da aula passada. Já o NO2, ele possui uma cor mais castanha. Quanto maior a concentração de NO2, mais castanho ficará a solução. Quanto menor a concentração de NO2 e maior a concentração de N2O4, mais clara é a minha solução. Se eu diminuir a temperatura da minha solução, no caso dessa reação, vai haver maior formação de N2O4. Se eu aumento a minha temperatura, no caso dessa reação, vai haver uma maior formação de NO2. Então, se eu mergulho uma solução em equilíbrio de NO2O4, formando 2NO2 na água fria, ela vai ficar clarinha. Se eu mergulho uma solução de NO2O4, 2NO2, numa água morna, ela vai escurecer. Isso porque o aumento da temperatura desloca o equilíbrio no sentido endotérmico, no sentido que absorve calor. E a diminuição da temperatura desloca o equilíbrio no sentido exotérmico. Ora, isso significa para mim que se o sentido for endotérmico, para que ele continue a aumentar a concentração dos seus produtos, eu preciso fornecer mais energia. Agora, se o sentido da reação for exotérmico, para que eu continue aumentando a formação, eu preciso de retirar energia. Então, se eu tiver, por exemplo, um carvão sendo queimado, né, uma combustão de um carvão, essa combustão é uma reação exotérmica. Se eu deixar ele lá queimando, ele vai queimar numa velocidade, né? Atingir o equilíbrio químico. Se ele pudesse voltar a ser carvão novamente, carvão mais oxigênio formando CO2 e água, CO2 mais água voltasse a ser carvão, se eu aumentasse a temperatura, como é uma reação exotérmica,
eu iria retornar para a formação do carvão. E se eu reduzir a temperatura, o carvão queima mais rápido. Então, se eu acender uma fogueira no verão ou no inverno a fogueira vai apagar mais rápido. Porque no inverno é menor a temperatura, favorece a reação no sentido exotérmico. No verão a temperatura é maior, favorece o sentido endotérmico. Então o carvão queima mais lentamente. No caso das reações reversíveis, como esse exemplo, se eu altero a temperatura, eu desloco o equilíbrio para um lado ou para o outro. Isso porque essa reação N2O4 mais 2NO2, ela é uma reação endotérmica no sentido direto. Então, para formar 2NO2, eu preciso de fornecer calor ao N2O4. Por outro lado, o 2NO2, para formar o N2O4, ele libera calor. Então, se eu aumento a temperatura, eu desloco o equilíbrio no sentido direto, no sentido endotérmico. E se eu retiro a energia, retiro o calor, abaixo a temperatura, eu desloco o equilíbrio no sentido inverso. Então, sempre, aumentar a temperatura, desloca sentido endotérmico. Diminui a temperatura, desloca sentido exotérmico. A formação da amônia é uma reação exotérmica. Ó, ΔH negativo. A decomposição da amônia é um processo endotérmico. Se eu aumento a temperatura, eu desloco o equilíbrio para a formação de N2, 3H2. Se eu diminuo a temperatura, eu desloco para a formação de NH3. A amônia é um dos principais constituintes dos agroquímicos, os fertilizantes. Então, se eu quero produzir amônia a partir desses dois gases aqui, ó, N2 e H2, eu preciso fazer isso em menor temperatura possível. Quanto mais baixa for a temperatura da minha reação, maior será a minha formação de amônia. Tá? Então, para que eu aumente a concentração de amônia, que é um processo exotérmico, eu preciso reduzir minha temperatura. Então, a temperatura ela influencia no equilíbrio químico de reações endotérmicas e exotérmicas. Outro parâmetro importante na influência do deslocamento do equilíbrio químico é o efeito do catalisador. Né? O catalisador é uma substância que é adicionada à reação química e ela promove uma redução na energia de ativação. A energia de ativação é a energia necessária para elevar os reagentes ao estado de transição, ao estado onde as ligações químicas dos reagentes irão ser quebradas para se formar novas ligações que irão formar os produtos. Então, a energia de ativação sem catalisador vai daqui até o pico desse gráfico. Já a energia com catalisador, que é o gráfico pontilhado, vai daqui até aqui. Essa diferença de energia é a redução da energia de ativação. E ela é responsável para aumentar a velocidade da reação. Mas se a gente observar a energia de ativação no sentido direto
N2O4, formando NO2, eu tenho energia de ativação do produto do reagente, menos a energia na presença do catalisador. Tem essa variação. Se eu olhar a reação nesse sentido inverso, a energia de ativação do reagente passa a ser a diferença daqui até aqui, sem catalisador. E com o catalisador passa a ser daqui até aqui. Essa diferença permanece a mesma. Então, como o catalisador é uma substância química que é adicionada à reação e que ele não é consumido na reação, ele só funciona para reduzir a energia de ativação, não importa o sentido da reação. A presença do catalisador, ele vai influenciar a reação nos dois sentidos. Então, se ele faz com que a reação tenha a sua velocidade aumentada nos dois sentidos, ele não desloca o equilíbrio. Ele apenas faz com que a reação chegue ao equilíbrio mais rápido. Então, a presença de um catalisador não altera o equilíbrio químico. Só faz com que o equilíbrio seja atingido mais rapidamente. Tá? Então, de acordo com o princípio de Le Chatelier, as perturbações sobre as espécies químicas podem promover um deslocamento do equilíbrio. Quanto maior a minha concentração, eu desloco o equilíbrio para o consumo da minha espécie química. Quanto menor a concentração, eu desloco o equilíbrio para a formação da espécie química. Quanto maior a pressão no sistema, eu desloco o equilíbrio para a região de menor volume. Quanto menor a pressão do meu sistema, eu desloco o equilíbrio para a região de maior volume. Quanto maior a minha temperatura, eu desloco o equilíbrio para o sentido endotérmico. Quando menor a temperatura, eu desloco o equilíbrio para o sentido exotérmico. Se eu estou falando de catalisador, não há deslocamento de equilíbrio. Então, esse é um resumo das possibilidades de alterar o deslocamento de equilíbrio de uma reação. E aí, pessoal, no meio químico, no meio biológico, no meio industrial, aonde for, se eu encontro uma reação que é reversível, ela atingirá o equilíbrio químico. E aí, se eu quero aumentar a produção ou diminuir a produção dos meus produtos, eu posso alterar esses parâmetros, alterando assim o equilíbrio químico. Então, esta é a visão geral do deslocamento de equilíbrio. Né? Se eu aumento a concentração do reagente ou do produto, desloca no sentido do seu consumo. Aumentei reagente, vai consumir reagente. Aumentei produto, vai consumir produto. Como ao variar a concentração, um novo equilíbrio químico é atingido, então a constante de equilíbrio não é alterada. Assim como eu diminuí a concentração de reagente ou produto. Se eu diminuo a concentração de reagente, vai formar mais reagente. Se eu diminuir a concentração do produto, vai formar mais produto. E a constante não se altera. Mesma coisa com relação à pressão. Aumentei a pressão, desloco para menor volume. Constante não se altera. Diminuir a pressão, desloca para maior volume. Constante não se altera. Aumentei a temperatura, desloca para o sentido endotérmico. Diminuir a temperatura, sentido exotérmico.
a temperatura, ela altera a constante de equilíbrio. Aumento da temperatura eleva a constante de equilíbrio. Diminuição da temperatura diminui a constante de equilíbrio. Presença de catalisador. Não há deslocamento, não há alteração do equilíbrio. Então, a constante de equilíbrio ela permanece constante para todos os parâmetros de perturbação, exceto para a temperatura. Então, vamos fixar. Uma revolução na agricultura do século XX, que aumentou consideravelmente a produção agrícola, constitui na utilização em larga escala de fertilizantes artificiais, em especial a amônia, para suprir as carências do solo. Praticamente toda a produção mundial de amônia baseia-se na utilização de ferro metálico como catalisador da reação entre gases hidrogênio e nitrogênio em temperatura próximas a 500 graus e pressão entre 200 e 600 atm. Esse processo pode ser representado pela equação abaixo. N2 mais 3H2 mais 2NH3. ΔH menos 92 kJ por mol. Acerca do processo descrito no texto, julgue os itens a seguir em certo ou errados. Então, o exercício está me dizendo que para produzir amônia, eu tenho que reagir N2 com 3H2 e essa reação é uma reação exotérmica. Industrialmente, essa produção ocorre na temperatura de 500 graus Celsius, numa pressão de 200 a 600 atm. 200 a 600 vezes maior do que a pressão atmosférica ambiente. E que o ferro metálico é um importante catalisador dessa reação. Então, o ferro não participa como reagente, mas ele aumenta a velocidade de formação de amônia. E que essa reação é uma reação reversível. Ela acontece tanto na formação da amônia quanto na decomposição da amônia. Então, vamos lá. De acordo com a reação, então, o aumento da temperatura e a diminuição da pressão favorecem a formação da amônia. Essa afirmação está certa ou está errada? Bom, primeiro eu preciso discutir em função da temperatura. O aumento da temperatura desloca a reação no sentido endotérmico. Aumentar a temperatura significa fornecer mais energia ao sistema. Então, o sistema irá se deslocar no sentido endotérmico. Para formar a amônia, eu estou liberando energia. Então, o sentido de formação da amônia é o sentido exotérmico. Então, se eu aumentar a temperatura, eu não desloco para a formação da amônia. Para formar a amônia, eu tenho que diminuir a temperatura. Então, o aumento da temperatura não favorece a formação da amônia. Está errado. Mas e a diminuição da pressão? Favorece? Ora, se a gente analisar em termos de volume, eu tenho 2 volumes no produto e tenho 4 volumes no reagente. Se eu diminuo a pressão, eu aumento o deslocamento no sentido de maior volume. Então, se eu
diminuo a pressão, eu tenho que deslocar o equilíbrio para a formação de N2 e 3H2. Então, a diminuição de pressão também não favorece a formação da amônia. Para favorecer a produção de amônia, eu tenho que deslocar o equilíbrio no sentido do menor volume. Para isso, eu preciso de aumentar a pressão. Então, a reação da amônia, ela acontece em maior quantidade com o aumento da pressão, com a diminuição da temperatura. É o contrário. Então, aqui está dizendo o contrário. Com base na equação apresentada no texto, constata-se corretamente que essa reação não cessa no estado de equilíbrio. Certo ou errado? Então, de acordo com a reação química, essa reação ela não para no estado de equilíbrio. Essa afirmação ela está correta. Por que ela está correta? Porque no equilíbrio químico, as reações químicas elas não param de ocorrer. O equilíbrio químico ele é atingido de forma dinâmica. Quando se atinge o equilíbrio químico, significa que a velocidade de formação é igual à velocidade de decomposição. Então, a reação química ela não para. Ela só faz com que as velocidades da reação direta e inversa elas se tornem iguais. Tá? Então, a afirmação está correta. Essa reação ela não cessa. Ela não para. Ela continua. Então, eu vou grifar aqui para a gente relembrar aonde estão os erros e aonde estão os acertos aqui das afirmativas. Então, vamos lá. Afirmação 3. De acordo com a equação termoquímica apresentada no texto, para cada mol de moléculas de gás nitrogênio, é necessária a absorção de 92 kJ de energia para que a reação aconteça. Então, para cada mol de N2, é necessário absorver 92 para formar 2 mols de amônio. Tá certo? Quando eu falo que uma reação ela absorve, ela é endotérmica ou exotérmica? Absorver energia é o termo utilizado para reações endotérmicas. E a reação ela se mostra exotérmica, ΔH maior que zero. Se a reação é exotérmica, significa que para cada 1 mol de N2, são formados 2 mols de amônia e liberados 92 kJ de energia. Então, para formar 2 mols de amônia a partir de 1 mol de N2, é necessário liberar 92 kJ e não absorver. A afirmativa 4 fala que o gráfico ao lado pode representar adequadamente a variação da entalpia da reação mostrada no texto. Certo ou errado? Ora, aqui nós temos um gráfico de entalpia e de tempo de reação, onde nós temos os reagentes com a sua energia de formação e os produtos com a sua energia de formação.
a energia dos produtos é menor do que a energia dos reagentes. Significa, então, que para formar essa espécie química, foi necessário liberar energia. Então, o ΔH da reação vai ser produto menos reagente. Como o produto é menor, menos o reagente que é maior, vai dar um ΔH negativo. Então, esse gráfico pode expressar, sim, a entalpia da reação mostrada pela equação. Está correto. Esse exercício mostra, então, pessoal, que quando eu tenho uma reação química reversível, eu posso fazer considerações sobre a temperatura, sobre a pressão, sobre a concentração dos reagentes, concentração dos produtos, sobre a presença de catalisador, sobre a variação de energia, tá? Porque tudo está relacionado com o equilíbrio químico e o seu deslocamento. Bom, o equilíbrio ele pode estar presente numa reação química, mas o equilíbrio também pode estar presente em processos de dissociação química, de ionização química ou de solubilização química. Nesses processos de ionização, dissociação ou solubilização, eu não tenho a reação química, mas eu tenho uma transformação das espécies. Antes elas estavam no seu estado, por exemplo, sólido, e agora elas estão no estado dissolvido, né? Antes elas estavam na forma molecular e depois elas estão na forma iônica. E da mesma forma que eu calculo a constante de equilíbrio para as reações reversíveis, eu também posso calcular a constante de equilíbrio para esses processos químicos. Então, por exemplo, o ácido HClO4, ele pode levar à formação de H+, e ClO4-. Então, a molécula de HClO4 ela pode ficar nesse formato ou, em contato com a água, pode formar H+, e ClO4-. O ácido HCN, o ácido cianídrico, também pode ficar na forma molecular ou pode se ionizar na forma de H+, e CN-. Para eu saber quanto que vai ficar nessa forma ou nessa, eu posso olhar as minhas constantes. A constante de equilíbrio aqui vai ser o produto da concentração de H+, vezes a concentração de ClO4- sobre a concentração de HClO4. A constante de equilíbrio aqui será o produto da concentração de H+, vezes a concentração de Cn- sobre a concentração de HCN. Então, olha lá, ó. Kc, produto de H+ sobre ClO4- sobre HClO4. Kc, produto de H+ vezes Cn- sobre HCN. O Kc do HClO4 é 10 elevado a 10. Altíssimo. 10 bilhões. O Kc do HCN é 4,9 elevado a menos 10. 0,0000000049. Muito pequeno. Então, no caso do HClO4, como o numerador ele é muito alto,
significa que a maior parte das moléculas ficam na forma de H+ e ClO4-. Ou seja, há uma tendência para liberar H+. Já no HCN, como o Kc é muito baixo, significa que tem pouco produto. HCN mais H+, mais Cn-. Então, há uma baixa tendência de liberar H+. Isso nós vimos lá na aula de função inorgânica, quando a gente estudou os ácidos. Os ácidos, eles podem ser fortes ou fracos. E os ácidos fracos, eles podem liberar mais ou menos H+ ainda. Quanto maior a quantidade de H+ liberada, maior a força do ácido. Quanto menor a quantidade de H+ liberada, menor a força do ácido. Isso pode ser visualizado pela constante de equilíbrio, como nós vimos aqui agora. E no caso dos ácidos, essa constante passa a se chamar constante de ionização do ácido. Ao invés de ser Kc, ela passa a ser Ka. E quanto maior o valor de Ka, maior a tendência de liberar H+, maior será a acidez desse ácido. Então, entre o ácido HClO4 e HCN, o HClO4 ele é mais ácido, porque ele possui um Ka maior. Ele tem mais tendência de liberar H+. A constante de equilíbrio iônico do ácido, o Ka, ele é uma medida da tendência de liberar H+. Mas o grau de ionização, esse grau de ionização é a quantidade de H+ que foi liberado, em função da quantidade de mols de H+ que está presente na amostra. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, HClO4, eu tenho uma concentração de HClO4 e uma concentração de H+. A relação entre essa concentração com essa concentração é o meu grau de H+ que foi liberado. Então, o Ka me mostra que eu tenho alta tendência de liberar H+. Mas qual é esse grau de tendência? Vai depender do número de H+ em função da concentração da minha espécie molecular. Então, é a concentração de H+ sobre a concentração do ácido. Então, se eu quero saber a concentração de H+, basta eu multiplicar o grau de ionização vezes a concentração. Tá? Bom, se eu pego um ácido, então, no início, ele só tem ácido na forma molecular. E a quantidade dele é igual à sua concentração molar. Depois de um tempo, parte desse ácido vai se decompor e vai formar H+ e A-. No equilíbrio, a quantidade de HA será a concentração inicial menos a concentração que foi formada de H+ e de A-. Isso, em termos matemáticos, é igual a molaridade vezes 1, que é o total, menos alfa. Então, 1, que é 100%, menos o grau de ionização, medido aqui em quantidade de H+ sobre a concentração inicial. Sendo assim, a constante do ácido é igual a alfa ao quadrado vezes
a concentração do ácido. Então, a concentração de H+ é o grau de ionização vezes a molaridade. Então, por exemplo, eu tenho um ácido HCl 1 molar. 1 mol por litro. E ele tem um grau de ionização de 98%. Então, significa que 0,98 moléculas para cada uma molécula vão ficar na forma de H+. Então, se eu tenho 1 mol por litro, a concentração de H+ é 0,98 vezes 1. Isso significa dizer para mim que se eu colocar HCl na solução, de cada 1 mol por litro de HCl, 0,98 mol por litro estará na forma de H+, e 0,02 mol por litro na forma de HCl. Então, a concentração de H+ é o grau de ionização vezes a molaridade. Se eu quero saber a constante de ionização, basta eu pegar esse valor de alfa, 0,98, elevar ao quadrado e multiplicar por 1. Aí eu tenho a constante de ionização do ácido. Para a base, é o mesmo raciocínio. No lugar do H+, eu teria OH-, alfa vezes molaridade. E a constante de ionização da base, alfa ao quadrado vezes a molaridade. Então vamos aqui, ó. Numa solução aquosa, 0,1 mol por litro de um monoácido a 25 graus Celsius, o ácido está 3,7% dissociado após o equilíbrio ter sido atingido. Determine a opção que contém o valor correto da constante de dissociação desse ácido nessa temperatura. Então, ele quer saber o valor de Ka, e ele me deu o alfa, me deu a molaridade. 0,1 mol por litro, e o alfa 3,7%. O único cuidado que eu preciso ter aqui é de transformar o grau de ionização em número inteiro. Desculpa, em número não percentual. Então, eu tenho que tirar essa percentagem. Para fazer isso, basta dividir por 100. Então, 3,7 dividido por 100, 0,037. Elevado ao quadrado, vezes 0,1. 0,037 ao quadrado vezes 0,1 é igual a 1,4 vezes 10 a menos 4. Então, eu tenho aqui a alternativa letra B. A constante do ácido é 1,4 vezes 10 a menos 4. Tá? Tudo bem, pessoal? Como que ficaria aqui se eu quisesse calcular a concentração de H+?